Muito bem, nós vamos voltando aqui para o estúdio já para trazer para dentro de casa o meu querido Carlos Alberto Saerpi para falar de defesa, inteligência e segurança nacional dentro do Alerta Link, o nosso quadro de defesa, inteligência e segurança nacional. Bom dia, bem-vindo, Carlos Alberto. Bom dia, Jansen. Satisfação estar de novo aqui e cumprimentar também os nossos ouvintes aí. É um prazer ter você aqui com a gente. Ô Carlos, deixa eu te falar um negócio. Na semana passada, a gente começou falando sobre o que era defesa, começamos a falar de diversas coisas, e choveu pergunta aqui que a gente, lamentavelmente, não teve tempo de responder os nossos ouvintes. Eu queria trazer hoje para você, ainda falando sobre defesa, essas perguntas que nos foram feitas para prestigiar os nossos ouvintes, mas também ajudar a esmiuçar um pouquinho esse assunto, né? E eu te confesso que tem perguntas aqui dos ouvintes que demonstram grande conhecimento deles sobre o tema e nenhum conhecimento meu sobre o assunto, porque tem umas perguntas que eu fiquei aqui flanando sobre elas sem menor conhecimento de causa. A primeira pergunta, eu queria começar por ela, que não foi nem uma das primeiras que chegaram, mas eu achei extremamente pertinente, é a seguinte. Ela dá bom dia e pergunta assim, é a Paula de São Paulo. Ela pergunta, em caso de um conflito internacional, qual seria o papel do Brasil e como nossas forças armadas estão preparadas para participar desse conflito? Bom, Jansen, é uma satisfação poder responder as perguntas dos ouvintes, embora seja eu estou numa situação bem difícil, porque a gente não consegue ser especialista do alfinete ao foguete, mas vamos tentar atender às expectativas e responder à medida do possível as pessoas que nos ouvem. No caso de um conflito internacional, qual seria a posição do Brasil? A posição deve ser a posição que interessa ao Brasil. Primeira coisa a ser dita. O Brasil já participou de inúmeros conflitos internacionais, participou na Primeira Guerra, né, enviando um pequeno grupo de militares, né, participou da Segunda Guerra de forma bastante ativa com a FEB, com passagens heróicas em Montese, né, Castelo. Isso não é segredo para ninguém. Mas o interessante nisso é que se diz, né, que você, na época da Segunda Guerra, você tinha militares, né, que tecnicamente achavam que o Brasil deveria entrar do lado da Alemanha, que então era uma potência militar invejável, né, e outros militares que achavam que o Brasil deveria entrar do lado dos aliados, né. E a decisão sábia, então, presidente Getúlio Vargas, é que o Brasil ia entrar do lado que ia ganhar, né? E aí você tem toda aquela história conhecida de que o Getúlio negociou a usina de Volta Redonda, a entrada do Brasil, né, na guerra. Então, assim, qual é o papel do Brasil no conflito internacional? É defender seu próprio interesse. A segunda parte é se nós estamos preparados para isso. Jansen, não há dúvida quanto ao nível de preparo das nossas Forças Armadas, né? Nós, toda vez que fomos chamados a atuar, e atuamos bastante, por exemplo, no Haiti, com resultados excepcionais, né, nós atuamos já no Congo, antes dessa convocação recente da semana passada, o general Ulisses, que agora vai comandar a missão da ONU, a MONUSCO, lá no Congo, né, que está uma situação bastante complexa, mas nós fomos escolhidos novamente por conta da nossa expertise em guerra na selva. Nosso curso de guerra na selva, o SIGS, lá em Manaus, reconhecidamente como um dos melhores, quiçá o melhor curso de guerra na selva do mundo. Então, não há dúvidas quanto ao preparo das Forças Armadas, do Exército, da Marinha, das Forças Armadas. O que nos falta, efetivamente, é massa, né? É investimento em armamento suficiente para fazer frente a isso. Mas preparado nós estamos.
Você fala em quantidade de armas ou você fala em qualidade e em tecnologia de armamento? Não, nós temos um número insuficiente de meios, né? Nós temos um número insuficiente de aeronaves, nós temos um número insuficiente de embarcações, né? Nós temos um número insuficiente de carros de combate, entendeu? São suficientes para manter o aprestamento das nossas tropas, mas eu entendo que não seria suficiente para entrar num confronto. Mas isso tem solução. Outros países na história em tempos recentes aí também não tinham estrutura para entrar em guerra e conseguiram os apoios necessários. Se eu te pedisse para dar um número, não precisa ser perfeito, não é só ordem de grandeza, nós estaríamos hoje com quanto, percentualmente falando, do número ideal? Olha, seria uma leviandade da minha parte dar esse chute. Essa é uma pergunta para profissional que está atuando no setor de defesa. Então, cartas para o Ministério da Defesa. Mas o que eu queria ter, mais ou menos, era apenas uma ideia do quão defasado desses números, como você colocou, nós estaríamos. Ou seja, que se a gente precisaria de um dobro de armamento e de meios, se nós precisaríamos do triplo, assim, uma ordem de grandeza para ter mais ou menos uma ideia do quão defasado nós estamos e qual é a jornada que precisamos cumprir para chegar ao número, se não ideal, pelo menos aceitável. Assim, se é o que nós temos, se é o dobro ou o triplo, depende do tamanho da ameaça, né? É verdade. Na semana passada, eu cometi aqui uma falta quando me fugiu a mudança, né, que havia sido feita em termos de estrutura. É que o regimento de cavalaria mecanizada, o esquadrão de cavalaria mecanizada, que estava lá próximo à Venezuela, agora virou um regimento de cavalaria mecanizada. Isso, por hora, é suficiente para ter capacidade de dissuasão suficiente. Agora, se é o dobro ou o triplo do efetivo e do armamento das nossas Forças Armadas, depende do tamanho da ameaça que nós vamos ter que confrontar. O importante, assim, é dizer assim, nossas Forças Armadas são extremamente qualificadas, são reconhecidas mundialmente. Vamos pegar o exemplo do Corpo de Fuzileiros Navais. O Corpo de Fuzileiros Navais, há 2 anos atrás, ele recebeu a certificação nível 3 de força de pronto emprego da ONU. Isso significa que é o nível máximo que a ONU concede a uma força. Então, assim, o Quick Task Force, né, nosso grupo de força de operação rápida do Corpo de Fuzileiros Navais, ele está pronto, entendeu, para operar assim que for demandado. Quando eu digo pronto, é pronto, entendeu? A característica para agora. É para agora, entendeu? Não é para amanhã, não é para depois do jantar. É a hora que for necessário. Vamos lembrar das chuvas, da tragédia de Petrópolis, em 2023, né, entendeu? Quando o Corpo de Fuzileiros Navais chegou na manhã seguinte, assim que a chuva parou, o Corpo de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro, daqui se deslocou do Rio de Janeiro, e estava pronto para operar em socorro às vítimas da tragédia de Petrópolis. E aqui eu vou cometer uma confidência, antes mesmo da unidade do Exército de Petrópolis. E aí não tem nenhum demérito para a unidade do Exército local, porque a hipótese, né, de emprego daquela unidade é completamente diferente da hipótese de emprego de um grupo de ação rápida, né, como é o Corpo de Fuzileiros Navais. Então, voltando, as 3 características do nosso Corpo de Fuzileiros Navais, a primeira, que é uma tropa 100% profissional. Todos os militares que integram o Corpo de Fuzileiros Navais são profissionais, não há conscritos, né? Segundo, o caráter expedicionário, é o princípio de se deslocar
até o seu ponto de ação. E o terceiro é que isso é uma força de pronto emprego, né? Que é o caso. Então, em 2023, lá o Fuzileiro Navais fez um trabalho excepcional lá. Da mesma forma, nós tivemos a passagem no Haiti. Não é a primeira vez que nós comandamos, que o Brasil comanda as tropas de paz lá no Congo, um conflito muito complexo, né, que remonta lá em 1994, lá aqueles conflitos de Ruanda, Hutus e Tutsis. Nós ainda estamos vivendo, entendeu, dos efeitos da má condução, né, daquele conflito. Então, o Brasil já comandou essa força com bons resultados. Então, não há dúvida de que nós estamos preparados. A questão é o aporte de meios necessários para cumprir a missão que irá se avizinhar, seja ela qual for. Esse aqui é o ponto. Maravilha. Vamos continuar com as perguntas aqui, Carlos Alberto, porque elas não mediram esforços de ajudar a gente aqui a preparar o nosso bate-papo de hoje. O Carlos, aqui do Rio de Janeiro, diz o seguinte: como a Defesa Nacional do Brasil se compararia com as demais defesas de outros países da América Latina? Como é que se compararia hoje a nossa defesa, como ela está preparada, em relação a outros países aqui na América Latina? Carlos Menezes, aqui do Rio de Janeiro. Carlos, muito boa sua pergunta. Na minha opinião, assim, nós estamos na vanguarda do preparo, né, na América Latina. As questões, né, relativas orçamentárias de restrição para as atividades de defesa não são exclusividade nossa. Outros países da América Latina também têm. Eventuais vantagens, né, de países como a Venezuela, que tem lá o Sukhoi, né, que inclusive foi cogitada a compra pelo Brasil do lado do Sukhoi russo, né? Eu não vejo como vantagem, porque você tem um protocolo, né, nesses contratos, né, você tem um protocolo de condicionantes de uso desses equipamentos, né, você tem uma questão de manutenção cara. E, por exemplo, no caso dos caças, o Brasil optou, por desenvolver a sua própria tecnologia em parceria lá com a Suécia, lá no nosso caça Gripen, que está chegando aí. Então, me parece uma opção muito mais coerente por parte do país, né, na escolha do tipo de armamento que vai ter. Então, assim, acho que em termos de defesa, em sistemas de defesa, nós estamos muito melhor que os nossos vizinhos. Embora nós não os vejamos como ameaça. Não há nenhuma corrida militarista na América Latina, que justifique qualquer tipo de confronto. Precaução, né? Precaução. Nós temos boas relações com os nossos vizinhos. Agora vamos para a pergunta, vamos descendo aqui a nossa lista, vamos para a pergunta da Mariana Vasconcelos, lá de São Paulo, que pergunta o seguinte: qual a importância de investimento em tecnologia militar para a segurança do país? Mais ou menos acabamos de falar sobre a questão da falta de meios, né? A tecnologia amplia a capacidade desses meios para a maior abrangência da nossa força, né? Ou não está diretamente relacionado? Mariana, a importância é total, né? Quando a gente fala em tecnologia, né, de produtos de defesa, né, nós temos lá no Ministério da Defesa, a Secretaria de Produtos de Defesa, nós estamos falando de absolutamente tudo, desde o tecido que compõe o fardamento do militar que vai para o terreno, né, até os investimentos em alta tecnologia. A gente está vendo uma mudança de doutrina, né? Se a gente tendo que investir mais em drone, tendo que temperar isso com a questão, nós vamos ter mais caças e menos caças e mais drones, né? O que vai ser a guerra do futuro, né? O quanto nós devemos investir em pilotos, né? Entendeu? Se você está tendo uma mudança ali. Então, assim, a importância do investimento em tecnologia é total. Defesa é eminentemente tecnologia. Não se tem o que discutir. Ou seja, a tecnologia está diretamente ligada à vantagem
da sua força de defesa, ou até mesmo de ataque, em relação ao seu oponente. Se você tiver mais tecnologia, mais força, mais contundência e maior resultado você terá sobre o seu oponente. Então, mais Exatamente. ou menos essa é a relação, né? Não tem muito como fugir daí, portanto, a importância da tecnologia total. O Rodrigo do Rio de Janeiro pergunta o seguinte: a base naval de Itaguaí, olha, isso eu nem sabia, hein? Bacana o Rodrigo perguntar isso. A base naval de Itaguaí, onde estão os submarinos da classe Scorpene, realmente aumenta a capacidade de defesa brasileira? Aumenta substancialmente, Rodrigo. Primeiro que nós estamos novamente fazendo uma opção, né, de tecnologia própria, de desenvolver lá em conjunto com a França os nossos próprios submarinos, né? Já fizemos os lançamentos de submarinos convencionais, né, e está na raia aí para ser lançado o nosso submarino de propulsão nuclear, né? Mas sobre a base de Itaguaí e aumento da capacidade de defesa, tem um fato bem curioso, já, que a nossa base é uma das poucas bases, né, de submarino no mundo, né, que possui 2 rampas. As bases de submarinos europeias só possuem uma rampa de na calha para se descer o submarino ou para se puxar ele para reparos, por exemplo. Então, a nossa base foi construída com o dobro da capacidade, por exemplo, das bases europeias francesas. Então, Rodrigo, não tenha dúvida que nossa capacidade, a base de Itaguaí, aumenta substancialmente a nossa capacidade de defesa. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Já que você falou aí sobre questões estratégicas, se referindo a instalações, né? No caso, então, essa base de Itaguaí e também de outros pontos que nós temos espalhados pelo Brasil, como é a base militar, a base aérea, por exemplo, de Natal, que é o ponto mais avançado, se eu não me engano, da América, para perto da Europa e da África, né? Por isso os americanos, inclusive, vieram na Guerra de 45 para cá, ficaram aqui, na década de 40, na verdade, ficaram aqui para poder usar a base de Natal para se deslocar para a Europa. E na época em que foi criada a Itaipu Nacional, isso eu lembro bem, olha que eu era garoto, mas eu lembro bem disso, que se falava que o lugar onde a hidrelétrica de Itaipu foi montada era militarmente estratégica pró-Brasil. Não sei se você lembra disso. Porque, segundo esses comentaristas à época, o Brasil, em abrindo as comportas da hidrelétrica, inunda a Argentina e acaba com o Paraguai, numa situação de confronto direto. Isso é verdade ou é lenda urbana da época? Era chamada bomba hídrica, já assim, né? Existia essa preocupação e nós tivemos um embate seríssimo com a Argentina por conta da localização da usina de Itaipu. Isso foi, agora me foge o livro sobre a atuação da diplomacia brasileira, mas assim, isso foi um trabalho bastante intenso da diplomacia brasileira, com o nosso chanceler, quase que confrontando o chanceler argentino, né, que tinha como ganha a questão da Itaipu, que eles não iriam aceitar Itaipu. Textualmente, o chanceler argentino perguntou para o nosso chanceler à época por que o Brasil insistia nisso, já que nós íamos perder essa discussão no âmbito diplomático, né? E como se viu, o Brasil ganhou e nós conseguimos instalar Itaipu onde nós achávamos que fosse mais adequado, não como arma,
porque eu acho que o Brasil nunca teve essa pretensão, né, de usar Itaipu como arma, mas pensando exatamente nas necessidades de energia de 40 anos na frente, que era uma característica dos governos militares, de planejar para longo prazo. Mas existia essa preocupação que Itaipu pudesse ser usada como arma, e houve um embate bastante intenso entre as diplomacias dos dois países para que nós chegássemos a um bom termo. Até porque na época, se eu não me engano, a Argentina vivia um regime militar, é isso? Sim. Eu não me recordo quem era o presidente. Eu não lembro dele. Não sei se era o Videla, Rafael Videla, não lembro. Acho que é esse, hein? Rafael Videla, acho que é esse aí. Se eu não me engano, mas depois a gente vê isso com calma, depois a gente dá um Google e acha isso. Eu queria desfazer essa dúvida que eu tinha. Se era uma verdade essa preocupação ou se era uma mentirinha, então é verdade mesmo, né? É um trunfo, o Brasil não vai utilizar, obviamente, mas é um trunfo numa emergência. O Brasil tem essa capacidade. Eu acho que talvez isso tenha causado na época a discussão também, porque isso se assemelha muito à localização, inclusive, da guerra Brasil e Paraguai, que na verdade foi iniciada pela própria Argentina, né? A Argentina botou o Paraguai no fogo e saiu fora da briga. Jansen, eu vou respeitosamente discordar novamente. Assim. Isso é ótimo. Eu não vejo. Como eu disse, essa é uma preocupação que efetivamente foi levantada à época, mas eu não vejo a possibilidade, não vejo hipótese de emprego da usina de Itaipu como arma, mesmo que nós entrássemos em guerra com o nosso vizinho argentino, por um motivo muito simples, né? As guerras são feitas entre forças armadas, né? O uso, a eventual, a hipotética, a fantasiosa abertura das comportas de Itaipu não iria atingir qualquer exército argentino, qualquer unidade militar argentina, iria atingir a população civil, né? Isso é crime de guerra. Então não está nas nossas pretensões de hipótese de emprego militar, né, o uso da usina de Itaipu como arma. Isso seria enquadrado como crime de guerra. Eu não tinha essa ideia. Olha, então, mais uma informação passada por Carlos Alberto Saeb. Porque é o uso de um recurso como arma militar que atinge não a força oponente, né, e acaba por atingir a população civil. É verdade, porque vai atingir civis e não a força armada oponente. Ele tem toda a razão. Então, existe essa discussão, existiu essa discussão na época. A discussão existiu, mas nunca esteve nas pretensões do Brasil qualquer hipótese de uso nesse sentido. Que ótimo. Talvez essa minha imaginação tenha sido a reboque de um filme muito popular à época, você deve lembrar, dos Canhões de Navarone. Sim, eu lembro. Lembra disso? Em que uma das metas daqueles soldados, né, eram 10 soldados que eram os mais especiais, era exatamente destruir as comportas de uma usina para destruir os canhões de Navarone, né, para poder evitar, para enfraquecer o inimigo. Talvez isso tenha ficado no meu ideário. Nosso inconsciente lá da juventude. Da juventude. Que foi a época. Você lembra desse filme? Lembro desse filme, famosíssimo, da nossa geração, todo mundo lembra. David Niven era. Sim. Deixa eu ver quem mais. Eu lembro agora.
daquele Kane, esqueci o nome dele agora. Mas tinha o David Niven, eu lembro muito bem que ele participava disso também. Acho que o Charles Bronson também trabalhava nesse filme. Essa turma que gostava, eram os Rambos da época, né? Sim. Foi a primeira geração, a geração ancestral dos Rambos e do Schwarzenegger da vida. Acho que isso que me causou essa ideia. Bom, a gente ainda tem mais uma pergunta. Vamos fazer aqui ainda a pergunta aqui do Rodrigo Lemos. Não, o Rodrigo Lemos foi exatamente o que falou sobre a base. Sim. Vamos para a pergunta da Fernanda. Olha só que coisa interessante. Como a defesa cibernética se tornou um pilar de segurança nacional no Brasil? Essa é uma pergunta espetacular. Daquelas também difíceis de responder. Fernanda. Foi sua prova Fernanda, de fogo. tem um dito que está se tornando popular, né, nas Forças Armadas, que é quase um lema, né? Um lema que está se espalhando pelas Forças Armadas, que é primeiro cyber, né? A dimensão cibernética, né, ela é transversal a todas as outras dimensões. Então, se você tem uma dimensão terrestre, uma dimensão... Vamos imaginar aqui uma estrutura teórica aqui, que você tenha uma dimensão terrestre, né, 3 linhas, uma dimensão terrestre, uma dimensão marítima e uma dimensão aeroespacial. A dimensão cibernética, ela é transversal a essas 3 dimensões, com impacto, né, maior ou menor, né, de acordo com a própria dimensão. Então, na dimensão terrestre, você pode dizer que a cibernética ainda tem um impacto menor, né, do que a dimensão não cibernética. Na dimensão marítima, você, vamos dizer que se aproxima do meio a meio. E na dimensão aeroespacial, a cibernética praticamente domina com quase 80%. Que então, isso? Assim, tudo é eletrônica e cibernética hoje, né? Olha então, só. Respondendo a pergunta da Fernanda, né, entendendo? Assim, a guerra cibernética é a guerra do futuro. Quem não tiver, né, boas defesas, uma boa estrutura de segurança cibernética, não vai conseguir poder prover a sua defesa, né? Então vamos dizer assim, um pilar fundamental da segurança nacional e da capacidade de defesa brasileira. Aliás, Carlos, eu penso o seguinte, que hipoteticamente, lógico, né, a gente poderia substituir as guerras por disputas em videogame, né? Podia botar aquele monte de general sentado numa sala, né, com um cafezinho, água gelada, direitinho, o do oponente na outra sala, eles lá brincando com os joysticks, disputando entre si, quem ganhar leva e não mata ninguém, não morre ninguém, e resolve tudo dentro da sala de uma belíssima estrutura cibernética e acabou o assunto. Assim não morre ninguém, não sofre mãe nenhuma, não sofre pai nenhum, coisa parecida. Claro que a gente está falando de hipotético, mas é mais ou menos isso que adiante vai acontecer, só que de uma maneira que efetivamente, lamentavelmente, vai se perder vidas, não há dúvida. Mas de que também haverá exatamente essa utilização, né, esse uso. A pessoa... Aliás, já existe isso, né? A gente já vê isso facilmente em filmes em que se atinge determinados alvos sem sequer ter um piloto no avião, né? São os drones que sobem, vão ao lugar, soltam uma bomba e voltam intactos, sem problema, e só morre quem é atingido. O próprio equipamento... Hoje, sem dúvida, os primeiros ataques são os ataques cibernéticos, né? As estruturas críticas, só lá no final é que vem a boa e velha infantaria, né? Mas o primeiro combate hoje se dá na dimensão cibernética, sem dúvida. E aí, lógico, tem muito sentido o que você está falando. Dentro a transversalidade da cibernética atinge maior proporção
na Força Aérea, porque é o uso mais preeminente que se tem hoje, e isso depois isso vai reduzindo conforme a Marinha e Exército. Na questão da Marinha, você falou meio a meio. O que é cibernético na Marinha, por exemplo? Na aeronáutica a gente tem isso muito emblemático, que é o uso dos drones. E na Marinha, o que se tem em termos de cibernético? Olha, você tem, da mesma forma, você tem uma ampla gama de aplicações que dependem da cibernética, né? A Marinha tem, por exemplo, um centro de guerra eletrônica, né? E isso, obviamente, depende da nossa capacidade de desenvolvimento cibernético. Nesse sentido. Mas ele diz por quê? Por conta de capacidade de, sei lá, de encontrar, por exemplo, o oponente, do rastreamento, vamos dizer assim, Sim, a própria... coisa parecida? Sim, a própria detecção de alvos inimigos, a defesa do próprio navio, isso tudo se dá hoje em dia nessa dimensão cibernética. Com sonares mais tecnologicamente simples, né? São mais tecnológicos. É 100% tecnológico. Você não faz uma pontaria hoje a olho nu, né? Isso é tudo tecnologia. Por eletrônica. E a tecnologia hoje está calibrada, entendeu? Pela capacidade cibernética. Para a gente terminar essa pergunta, deixa eu fazer mais uma, que eu estou atravessando as perguntas dos ouvintes, mas é porque eu sou cheio de curiosidade nessas coisas. Aquilo que um filme passou agora há pouco tempo, de um submarino invisível, isso é possível mesmo? Existe essa tecnologia dele ficar invisível aos sonares? Eu não vi o filme, mas você tem como você tem o caça invisível, né, o caça stealth, né, que ele se torna invisível a essa detecção. Você também tem contramedidas, né, de detecção de submarinos que buscam eles parecerem invisíveis, né, não serem detectados. Isso é uma corrida tecnológica, né? Respondendo até a pergunta anterior, isso é uma corrida tecnológica que não tem fim, né? Quem parar essa corrida fica para trás e vai ser dominado militarmente. Quantos milhões de dólares, não são gastos nessa corrida tecnológica para melhorar a capacidade dos armamentos, né, de guerra, né? Quanto dinheiro se investe nisso? Em defesa dos gastos militares, eu vou dizer que você também tem muita tecnologia que é de uso dual, né? Você tem para aplicação civil também, e que grande parte dessa tecnologia transborda, né, para produtos que não são militares, né? E que a vida civil, então, isso não tem dúvida. Tem muito produto que a gente usa hoje, por exemplo, que foi desenvolvido na década de 40 durante a guerra, né? Você quer um exemplo? Você quer um exemplo? Eu sei qual que você vai dizer, fala aí. Injeção eletrônica. Eu ia falar outra coisa, não ia falar injeção eletrônica não, mas é verdade, injeção eletrônica tem isso. A injeção eletrônica... O leite condensado. Ah, sim. O leite condensado é uma invenção de guerra. Mas a injeção eletrônica que nós vimos utilizando nos carros nas últimas décadas foi desenvolvido para uso nos caças de combate. Então, assim, não dá para a gente dizer, não vamos investir nessa coisa malvada e ruim que é a tecnologia de uso militar. A tecnologia é tecnologia, o uso que você vai fazer disso para defesa ou para agressão vai estar no caráter de cada povo. É verdade. Olha, minha gente, já estamos conversando aqui há 35 minutos, que eu estou perturbando aqui a vida do pobre do Carlos Alberto Saer com as nossas perguntas. Os ouvintes fazem 10 perguntas, eu faço 20, aí atrapalha, lógico, o andamento. Mas, Carlos, é muito importante esse seu esclarecimento. Você vê quanta coisa interessante a gente aprende com você aqui.
e relativamente à defesa. Muita coisa eu não conhecia, tenho certeza que os ouvintes também desconheciam muito dessas coisas que você traz para a gente como informação, e eu tenho certeza que eles também desejam, como eu, que você siga nos ensinando tudo isso, porque é muito importante a gente conhecer as nossas realidades de defesa, a questão da nossa segurança e a inteligência. Tem ainda algumas outras perguntas aqui dos ouvintes que a gente, lamentavelmente, não vai conseguir fazer todas, né? Mas eu quero agradecer a Camila Nogueira, o Rafael Duarte, o Diego de Brasília, o João de Porto Alegre, a Tatiane de Salvador, o Fernando de Manaus, o Lucas Romero de Washington. Olha, tem pergunta até de Washington. Do Hugo Martins, que, olha, o Hugo Martins mandou a pergunta para você da Rússia, você acredita? Como as relações Brasil-Rússia podem impactar a indústria de defesa brasileira? Olha que legal. A gente vai preparar essa resposta, Hugo, e vai mandar para você depois, tá bom? Eu prometo para você. Perfeito, com a maior satisfação. Escrita, não vai dar para a gente falar aqui. Ou a gente faz semana que vem, a gente dá uma rapidinha no final do programa. E a Sofia Klein também, quero agradecer a Sofia, que nos mandou a pergunta de Berlim, na Alemanha. Olha aí, ó, o Brasil deveria se aproximar mais da União Europeia, na minha opinião, para a cooperação em defesa e segurança. A turma tá ligada, hein, Carlos Alberto? Eu nem sabia. Acho que congelou aí. Legal, hein? Não tem problema, o vídeo congela. Olha, rapidamente para a Sofia. Sofia, nós já temos várias parcerias com a União Europeia. Nossos submarinos são feitos em parceria com a França, os nossos caças são feitos em parceria com a Suécia. Então, o Brasil está longe de ser sectário em termos de tecnologia, em termos de aliança. Você falou dos caças, eu não vou resistir. A época da decisão pelos caças, né, porque existiam existia uma concorrência, na verdade, internacional, para saber quem iria fornecer os caças para a gente, eu lembro bem disso. E os caças Gripen acabaram vencendo. Se eu não me engano, inclusive, isso foi no último, no segundo mandato do presidente Lula, se eu não me engano. Exatamente. Não é isso? E aí, a época, uma discussão muito grande, que os caças franceses eram melhores, os caças americanos eram melhores, e que a decisão foi horrorosa, não sei o que e tal. Me parece, pelo que você conversou, que, de certa forma, a decisão à época foi acertada mesmo. Jansen, assim, qual é a ferramenta para a sua necessidade, né? O Sukhoi é um caça excepcional, capaz de decolar de Porto Alegre e pousar lá em Manaus, né? Sem necessidade de reabastecimento. É um caça para grandes. O F-16 americano, acho que estava à época, é um caça excepcional. O Rafale francês já tinha dado demonstrações, aí, já tinha sido comprovado como excelente caça de combate. A nossa escolha do Gripen foi exatamente pela possibilidade de desenvolvimento conjunto, né, de tecnologia, né? Então nós temos um caça que é um pouco menor, é monoposto, mas eu não tenho dúvida que foi uma boa escolha, entendeu? Porque toda transferência de tecnologia, no meu entendimento, é melhor à medida que te dá a capacidade de ir para frente começar a fazer os seus próprios desenvolvimentos mais adequadamente aquilo que você imagina como necessidade sua, sem precisar comprar, né, adquirir uma tecnologia que não foi preparada para você. Você está comprando Sim. uma roupa que não foi feita sob medida, né? No momento em que você está adquirindo alguma coisa que é feita sob medida, é sempre muito melhor, sempre muito mais confortável, pode até não ser o melhor tecido, mas pelo menos vai ter o melhor caimento. É assim que funciona mesmo. Bacana. Legal, você tirou mais essa dúvida minha. Carlos, muito obrigado. Te agradeço demais pela sua participação. E você vê, tá tudo bem aí? Tudo bem. Você vê que a cada semana a gente tem mais gente participando, mais gente perguntando. Tenho certeza que esse bate-papo de hoje vai gerar ainda mais perguntas. Mas semana que vem, minha gente, a gente vai sair um pouquinho de defesa, até porque a gente não vai esgotar esse assunto. Então a gente vai guardar as perguntas que não foram respondidas para uma segunda rodada para falar sobre defesa. Mas eu quero começar a entrar na questão da inteligência, porque me parece que a inteligência, de certa forma, também é
um espetacular ganho, inclusive, de tempo, espaço e de capacidade dentro de uma questão de defesa, né? Quanto melhor e maior for a sua inteligência, maior e melhor será aplicado o que você tem para realizar a sua defesa ou o seu enfrentamento de um eventual oponente. Não é isso? Exatamente. Então, semana que vem, inteligência na mira de Carlos Roberto Saep aqui no Alerta Link. Carlão, brigadíssimo pelo teu carinho e até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Jansen. Obrigado aos ouvintes pelas perguntas. São excelentes perguntas, um grande debate. Eu espero ter respondido razoavelmente à altura e nos vemos na próxima semana. Se Deus quiser. Você que está nos ouvindo, não sai daí. A gente volta já na sequência da programação aqui do programa. Vamos lá.